Você falou do Hélio Couto, Aham. o chat já estava falando sobre isso. Queria que você contasse um pouco de como foi essa aproximação, essa Ai, que experiência, o que que você fofo. fez lá, como é que foi? Ele é um ursão, né? Você sabe que o professor, ele é um negócio... Cara, eu nunca esqueço. Bom, primeiro que assim, eu atormentei aquele homem, coitado, pra ele me atender. Porque o Hélio é uma pessoa inacessível, né? Você não chega no Hélio de jeito nenhum. E acho que até eu acredito em destino e eu entendo que a gente tava pra se encontrar. E, né, ele me disse isso muitas vezes. E daí eu atormentava esse homem, eu falei, professor, é o seguinte, ou você me atende, eu vou descobrir onde é que você tá, e eu vou parar na porta da tua casa, do negócio onde você vai, enquanto você não falar comigo, eu não sossego. E daí um dia ele falou, vem aqui. Quase morri, né? Cheguei lá, gente do céu, quando aquele homem chegou, eu falei, eu vou morrer, era uma energia, era uma loucura, aquela coisa, né? A gente parece fã, né? Parece um artista. Então eu abracei, agarrei ele, beijei, ele é muito carinhoso, ele é muito querido, ele parece um ursão, assim. E daí a gente conversou muito tempo, a gente conversou muito sobre tudo. E dali nasceu, assim, uma amizade, sabe? E eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, fui evoluindo, fui ouvindo muito ele, fui me trabalhando. Quando eu conheci o professor, eu já sabia todas as palestras dele de cor e salteado, de frente para trás, trás para frente. Então eu falava o que ele quisesse, sobre o que ele falava, eu falava para ele. Daí eu falei, professor, o que a gente poderia fazer, né? Eu poderia falar o seu conteúdo numa linguagem mais simples, que conecta com as pessoas. Porque o professor, ele é todo rebuscado, aquele jeitão dele e tal, né? Casa, carro, apartamento, aquele jeito. Eu falei, professor, como que eu posso, né? Eu posso falar do meu jeito, que é mais jovem, mais tal, para conectar. Daí ele falou, beleza, vamos fazer isso. Daí eu comecei a gravar vídeos no estúdio da Paty, que trabalha com ele também, que é uma queridona lá, que abraça, né, todo o trabalho do Hélio e ela faz tudo 100%. E começamos. E gravei vídeos e a gente criou uma, assim, né, uma conexão muito legal. Ele levava uma caixinha, ele levava uma maletinha, gente, sabe aquelas maletinhas assim, que a pessoa trabalha, aquelas coisas de filme. Daí ele chegava na mesa do café, abria a maletinha e tinha uma caixinha de pera. Aí ele abria a caixinha e a gente comia pera. Ai, gente, muito querido, muito... Eu amo muito o professor. E a gente comia perinha e conversava sobre tudo. E até que chegou um dia que eu falei lá do meu jeitão, assim, gente, porque eu sou muito de verdade, sabe? Eu falo bobagem, eu falo besteira, eu falo palavrão, eu sou de verdade. Você não vai ver Paula em casa, Paula aqui, Paula... Não, é a mesma pessoa. Então, não tem muito filtro. Aí, um dia eu falei lá um negócio no vídeo, e aí o professor veio rindo e falou, Paula, você não pode. Acho que eu falei que homem que agia daquele jeito era uma puta banana, não sei o quê. Ele, Paula, você não pode falar isso. Eu pensando, Deus, eu não falei nem um quinto do que vem por aí, né? Então, puta merda. Aí ele falou, Paula, não dá, né, e tal. Eu falei, poxa, professor, mas é que assim, vaza pelos meus poros, né, o que eu sou. Eu não vou conseguir travar isso muito tempo. Ele falou, cara, então... segue sua jornada, né? Tipo, me abençoou. E daí eu abri meu canal e comecei o meu trabalho. Mas ele foi, assim, um trampolim para mim, né? E me trouxe muita autoridade nessa área também, né? Porque vim com o respaldo dele e tudo. Então, foi um paizão, assim. Quando que foi essa separação, digamos? Cara, você diz o que... Ai, que eu sou tão boa a ler pra ano, essas coisas assim. Mas deixa eu fazer uma conta rápida na minha cabeça. Faz uns 5 anos, 6 anos atrás, 7, por aí, 6 anos, 7 anos atrás, mais ou menos isso. Foi isso, eu fiquei um tempo com ele, e daí quando, né, aquilo começou a desenvolver e começou a ficar muito forte, a gente decidiu que, né, ele ia tocar e tal. Hoje eu não lembro o nome dela, mas tem uma outra pessoa hoje que trabalha com ele, eu não sei se ela faz o que eu fazia, mas tem uma pessoa lá, uma mulher, que eu não sei o nome dela, enfim. E daí a gente se falou por um tempo e depois acabou que, né, o Hélio é muito fechadinho na vidinha dele. Muita gente comentando aqui no chat que nunca conheceu ninguém que conheceu o Hélio Couto. É verdade. O porquê? E detalhe, meninos, eu nunca falei dessa história, tá? Em lugar nenhum. Tá sendo aqui primeira vez. Nunca? Nunca. Mas eu vou te explicar por quê. soltou um spoiler aqui. Falou assim, a primeira pergunta que veio aqui no chat é: pergunte da relação dela com o Hélio Couto. Mas porque são pessoas que me acompanham há muitos anos tá. me viam lá e vieram me acompanhando desde então. Então, assim, um dia eu tive uma conversa com ele e ele me pediu, né? Ele falou, Paula, não quero, né, que você exponha ou que você fale. E eu falei, não, professor, tudo bem. Porque o que acontece? O professor, ele é muito atacado. Ele é muito atacado, assim, por muita gente, né? E as pessoas costumam falar em nome dele. Então, ele tem um trabalho lá que chama ressonância harmônica. E daí, vamos supor, ele teve a aluna Joana. Aí a Joana começa a falar o que é a ressonância harmônica.
E é um trabalho do professor, é uma coisa dele, cara. Pergunte para ele, mande e-mail para ele, converse com ele. E muita gente começou a querer se tornar meio que intermediário, sabe? Então ele tinha uma preocupação em manter o que era fiel, sabe, daquilo que ele transmitia. Uhum. Então, por isso eu era tão cuidadosa nas minhas mensagens, quando eu tava fazendo vídeo. Eu me tremia inteira, cara, eu suava, eu saía de lá. A Patrícia ficava sentada e falava, Paty, tô passando mal. Porque o peso da responsabilidade, de você falar, eu chegava a chorar, assim, eu falava, professor, é uma honra, mas é um fardo, porque eu não posso errar. Sabe assim, eu quero ser digna da tua confiança, eu quero honrar a tua confiança. Então eu seguia muito ali, sabe, na risca do que ele falava e tal. Muito em cima do que, né, era a verdade que ele trazia. Então, quando a gente rompeu ali, que ele falou assim, Paulo, não quero que você leve, não quero que você fale, eu respeitei, né? Eu falei, eu não vou falar nada, mesmo porque eu não queria passar a imagem de que, agora ela tá crescendo nas costas do professor, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Então, hoje já tá tranquilo, já fazem tantos anos, né? Eu já tenho meu espaço e, inclusive, muitas pessoas que me acompanhavam lá do início, que já tinham uma idade, né, já 60 anos, depois quando eu comecei a deixar a Paula vir à tona completamente, Paula, você mudou demais, falei, colega, eu sou a mesma pessoa, mas lá eu era num terninho, suando, passando mal, tendo que falar naquela caixinha do professor. Aqui eu sou a Paula livre, no meu espaço, falando tudo o que eu dizia lá de uma forma terapêutica, porque lá é filosófica e teórica, e aqui nós vamos para a prática. Aqui eu como. Então, são duas conversas, né? Lá você expande sua consciência e entende um monte de coisa legal. Quando você vem para o meu canal, você aprende como aplicar, como tornar isso prático, efetivo no seu dia a dia. Entende? Então é aquela conversa assim de cozinha, né? Conversa do... Vamos pra cozinha conversar? É isso. O Hélio Couto, ele tem as ressonâncias, os números. Você chegou a fazer até que número? Não sei se você lembra disso. Quando eu conheci o professor lá atrás, era a história do CD... que ele mandava um CD, depois atualizou lá o molde espiritual, daí era uma frequência, enfim, eu nem sei como está hoje, por quê? Exatamente por isso, porque eu nunca falo sobre o método dele, porque é dele, então assim, todo mundo que pergunta, você já fez? Eu não respondo, porque é troço teu com ele. Estude os vídeos do Hélio, é um trabalho muito sério, ele é um cara fantástico, estude, são 70 e poucos vídeos de 3 horas, meu filho, vá lá, faça a sua jornada, passe no seu deserto, aprenda e tem dúvidas? Pergunte ao professor, sabe? Ninguém está autorizado a falar em nome dele, nada. Então, por isso que eu sempre respeitei, nunca falei, nunca usei isso para, sabe? Nossa. Mas eu sei que é uma curiosidade que as pessoas têm. E ele é isso mesmo, ele é inacessível. Então, para mim, eu me sinto, assim, muito, muito, muito privilegiada de ter tido esse chamego ali com o professor bem de pertinho. Foi muito bom. Eu quero só falar uma coisa rápida aqui, assim, eu não quero infringir direitos autorais do professor Hélio Couto nem nada, mas o conceito da ressonância harmônica, ele se popularizou demais. Eu acho que transcendeu o próprio Hélio Couto, a ressonância harmônica, porque eu escutei falar de ressonância harmônica muito antes de eu ouvir falar em Hélio Couto. O conceito da ressonância harmônica, que é um conceito dentro da espiritualidade extremamente amplo. Né? Amplo, como é que eu posso dizer? Amplo no sentido de ser muito difundido. Até usando outros termos para isso. Né? Que seria... que basicamente é o que você, né, você se alinha com aquilo que você atrai, com o que você vibra. É um alinhamento energético, vibracional. Então... A percepção que eu tenho hoje é que o trabalho dele já transcende o nome dele. É a percepção que eu tenho, mas não quero, de novo, criar uma polêmica aí. A ressonância, ela é uma ferramenta. Você está trazendo a ideia, né? Você trouxe a ideia de ressonância, o conceito. Exatamente. Então, o professor, ele desenvolveu em cima do conceito uma ferramenta. Um trabalho espiritual, que é X, né? É o que eu falo. Daí você vai lá, né? A pessoa vai lá e descobre o que é. Então... Para você entender o que é a ferramenta, você acaba entendendo o Hélio, né? Porque se você não entender o professor e o que ele traz, você acaba que você nem entende aquilo, né? E ele já tacaram tanta pedra nesse homem, gente, já chamaram de louco, de charlatão, de tudo, que eu acredito que né? Toda pessoa que de alguma forma traz uma ideia nova, você vai para o paredão. Toda vez que você faz um movimento que sai daquilo que
tá estagnado, né? Toda vez que você mexe, você incomoda. Você incomoda todo mundo que estava ali naquela bolha, quietinho. Mas tá todo mundo igual. Quando você dá uma mexidinha, você bota todo mundo para mexer. Então, é o que ele fez, né? Ele veio para romper com muito paradigma e muita coisa, virou do avesso. E daí foi muito atacado, né? Até comentaram aqui que toda ressonância é harmônica. É verdade. Porque se há uma ressonância, né, é uma ressonância de vibrações, de frequências compatíveis, né? harmônicas. Então, é uma harmonia. Uhum. Sim, mas eu entendi o que você está querendo dizer. Você está dizendo que a ressonância harmônica é uma ferramenta. Isso, ele é deu um esse conjunto nome. Que eu lembro a história do CD, eu até lembro dessa Isso, história. E que transcende, de novo, o conceito em si da ressonância harmônica. Isso, exato. E aí, para a pessoa entender o que é esse trabalho que o professor faz, vá lá no canal dele, estude todas as palestras. Não se iluda achando que você vai assistir uma aula e vai entender Hélio. Não vai, não vai. Você vai sambar pra caramba, porque você vai ter que assistir a cada aula 2, 3 vezes. E não vai descer aqui, aquilo vai entalar, vai mexer com tudo dentro de você. Então, assim, para poucos. Não, tá bom, tá bom. Fechou? Esclareceu um pouquinho? Já encerrou esse assunto então, né?